Chegamos até aqui e você deve estar se perguntando: poxa vida, Aline, mas será que tudo isso que você falou funciona mesmo? Em nenhum momento é preciso agir de uma maneira mais enérgica. Em nenhum momento os dinamarqueses eles perdem a linha, eles ficam de pavio curto, eles não castigam de jeito nenhum os seus filhos? E a resposta é não. Assim como no Brasil, lá as palmadas elas foram tiradas da sociedade há muito tempo. Existe uma lei contra a palmada, da mesma forma que fizeram aqui no Brasil. Eu ouço muitos pais, muitas pessoas falando nostálgicas que hoje em dia não pode nem dar umas palmadas nas crianças, por isso que elas estão sem limites, né? Por isso que esse país está desse jeito, a educação não vai para frente, porque os mais novos não respeitam os mais velhos e eles ficam assim nostálgicos do tempo que eles apanhavam e impunham respeito. Bem, eu vou dizer para vocês que isso daí é um pensamento muito equivocado, porque as crianças de antigamente já não são mais como as crianças de hoje. As relações não são mais as mesmas. A gente não consegue impor autoridade e respeito pelo medo e pela opressão. Isso não funciona mais. Não funciona mais nem no ambiente de trabalho, nem na escola, e a gente vê muito isso hoje em dia. Os grandes conflitos na sala de aula é por disputa de poder, necessidade de impor o respeito a qualquer força e ao invés de criar conexão com as crianças. Isso também não funciona em casa. Antigamente, as crianças obedeciam primeiro, porque era muito mais rígido a forma de controle. Além de ser por medo e por punição, eu ainda dependia do pai e da mãe para muita coisa. Eu dependia do pai, da mãe, do professor para obter algum conhecimento e algum aprendizado. Então eu ficava ali naquele vínculo porque eu ganhava algo em troca. Hoje em dia, nas salas de aula, a maioria das crianças provavelmente sabe muito mais do que o professor que está lá para dar aula. E isso, conforme as crianças vão ficando maiores, é mais nítido ainda. Adolescente, então, eles entram lá no Google, eles conseguem obter qualquer tipo de informação sem precisar do professor. E aí, qual que é a outra forma que a gente consegue de obter respeito das crianças que não seja impondo medo e opressão? É através da conexão, do vínculo que você cria entre essas pessoas, aluno, professor, pai e mãe. A gente tem vontade de copiar alguém, de imitar alguém, de aprender com alguém quando a gente se inspira nessa pessoa, quando a gente admira essa pessoa. E os dinamarqueses perceberam isso já faz muito tempo. Isso é estudado, tá? Não sou eu que estou dizendo, não são apenas os dinamarqueses que acreditam nisso. Isso foi comprovado cientificamente que nós temos necessidade e vontade de se conectar aos outros, aprender, ouvir, levamos em consideração o que as pessoas dizem, primeiro pelo vínculo emocional que nós criamos com elas. Então, se você quer realmente fazer um bom trabalho na sala de aula ou na sua casa, se você quer que as suas crianças, que os seus filhos te escutem e aprendam alguma coisa com você, primeiro você tem que criar um vínculo emocional com essas crianças. Primeiro você tem que mostrar o quanto você se importa com elas e o quanto elas são importantes para você. Você tem que acreditar e confiar nessas crianças. Não adianta impor por medo. Mas eu já disse aqui muitas vezes sobre a nossa configuração padrão. E aí eu vou explicar uma coisa para você. Existe 4 estilos parentais. O primeiro deles é o estilo parental que é muito rigoroso. Como que funciona esse pai, essa mãe que é muito rigorosa? Ele é exigente, ele quer tudo para agora, ele diz: quem manda aqui sou eu, você tem que me obedecer, é do meu jeito, eu tô mandando, você vai fazer, é assim que se faz. E ele é inflexível, é tudo do jeito dele, as ordens dele, ele não aceita a opinião do filho, o jeito que o filho faz, é tudo nos moldes dele. Tá? Então, a criança, ela nunca tem liberdade, nunca tem espaço. O que acontece com essa criança? Ela pode ter um tipo de personalidade
ela pode interpretar isso como uma forma de, olha, não adianta eu brigar, não adianta eu bater de frente, eu sou mais fraco, eu vou ter que obedecer esse meu pai porque não tem jeito. Ele é a autoridade aqui, ele manda mais do que eu e eu vou obedecer tudo que ele falar. A consequência disso é que essa criança, ela vai ter a autoestima dela muito prejudicada. Quando adulto, ela vai ter um complexo de inferioridade muito grande, não vai ter confiança nas decisões dela, no poder dela de tomar decisões, vai ser uma pessoa extremamente de autoestima baixa, então ela vai provavelmente se envolver em relacionamentos onde alguém exerça poder sobre ela e ela seja muito submissa, muito fácil de ser controlada e manipulada. Aí tem o outro estilo parental, que é o do permissivo, tá? São pais e mães que deixam a criança dar a opinião, que os filhos participam, que eles falam, mas eles deixam toda a responsabilidade para os filhos. Eles não conseguem colocar nenhum limite, eles não falam não, tudo é do jeito que os filhos quiserem, para eles se sentirem amados pelos filhos, para eles serem bonzinhos, os filhos é quem mandam. Isso é tão prejudicial quanto o outro estilo que é mais rigoroso. Eles são muito flexíveis demais. Os filhos sentem que não tem uma orientação, não tem um adulto naquela relação. Os filhos sentem como eles tendo que ser responsáveis pelas escolhas que eles fazem. E isso é um fardo muito pesado para as crianças. As crianças precisam de ter pessoas em quem se inspirar, em quem se orientar. Esse é o papel do pai, da mãe, do educador. Depois tem um estilo parental que é o distante. Hoje a gente fala muito sobre alienação parental. São aqueles pais que amam os filhos, que querem o melhor para os filhos, por isso trabalham muito, ficam horas fora de casa trabalhando e aí eles delegam tudo, terceirizam tudo da criança. Então tanto faz como tanto fez, quando eles estão lá em casa eles estão suprindo as crianças com bens materiais, eles compram tudo para suprir aquela falta que eles fazem no dia a dia. Eles não têm muita paciência com a criança não, então não entra em conflito, não resolve, né? Não tem essa coisa de vamos conversar, eu vou te ensinar, me diga como foi. Olha, faça de qualquer jeito, eu fico aí no celular o tempo inteiro, estou sempre ocupado com as minhas coisas. Gente, entre o primeiro e o segundo, na minha opinião, esse é o terceiro, né, estilo parental, o alienado, o distante, é o pior. Porque quando o seu pai ele é taxativo e ele impõe alguma coisa, impõe autoridade, pelo menos você sabe que ele está ali e que ele se preocupa com você, ele está te exigindo alguma coisa, pelo menos você sabe o que ele quer de você. Já o distante, o alienado, é a pior coisa que existe, porque por mais que a criança se esforce, por mais que a criança queira aparecer, ela não revista, tanto faz como tanto fez. Esse tipo de criança, com certeza na necessidade de pertencer, de ser visto, de ser aceito, ela vai começar a desenvolver um comportamento muito inadequado, muito desajustado. E a maioria das dificuldades, dos problemas que acontecem em sala de aula com os professores, de crianças que não têm limites, que estão totalmente desajustadas, elas vêm de um histórico familiar de pais e mães distantes, pais e mães alienados. Essas crianças têm uma necessidade tão grande de ser vista, de ter valor, de ter importância, que elas vão fazer de tudo para chamar a atenção, principalmente na escola, e acabam desequilibrando todo o ambiente escolar por conta disso. Os pais e as mães estão lá, muito provavelmente são pais e mães que têm boas condições de educação, boas condições financeiras, mas mesmo assim são alienados e o resultado disso são esses filhos sem limites, né? São as crianças mimadas que a gente tanto fala por aí. E aí tem um quarto estilo parental, que ele consegue misturar o que tem de bom do rigoroso com o que tem de bom do flexível, que é aquele pai, aquela mãe que consegue ser flexível, mas só que não é permissivo, coloca limites, mas sabe ser gentil, sabe ser respeitoso, que cria acordos, que cria combinados junto com as crianças. Então pergunta para as crianças, qual que é a sua tarefa, qual que é a sua responsabilidade? Como é que eu posso te ajudar até aqui? O que é meu papel, o que é o seu?
aqui é um time, nós somos uma família, nós vamos ter que fazer isso juntos. Se você errar, eu tô aqui, mas eu confio que você vai fazer boas escolhas. Então, é esse o tipo de parentalidade que funciona. Aquela que sabe falar não no momento certo e que sabe encorajar quando a criança precisa. É aquele tipo de pai, de mãe que não rotula a criança, né? Que não deposita todas as suas frustrações, a sua projeção daquela educação que você recebeu, que você teve no seu filho. Você não coloca expectativas para ele ter que cumprir para fazer a sua vontade. Então você fala, meu filho tem que ser assim porque eu era assim. Você olha para o seu filho e entende como ele é, respeita e valoriza o jeito dele. Não é porque você era muito quietinho, muito boazinha, que você falava sim para todo mundo, que você nunca dava trabalho, que o seu filho tem que se comportar exatamente o jeito que você se comportava. Às vezes o seu filho tem um outro tipo de personalidade, você é mais quieto, mais calado, seu filho é mais comunicativo, tem mais energia. Então temos que saber respeitar as diferenças, não exigir que a criança seja como a gente é, mas respeitando o jeito dela de ser.